Enquanto as crianças vão saindo, vai abrindo sua Bíblia, por gentileza, em 2 Crônicas, capítulo 26. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Essa semana a gente teve tanque cheio, hein? Se você não veio... Quem veio pro tanque cheio aí? Foi bênção, hein? Tanque cheio desse mês aqui. Agora só março. Em março a gente vai ter um novo tanque cheio, tá bom? Vamos ouvir a palavra? Quantos amam a Bíblia aí? Vamos lá então. Mas havendo, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, e o seu orgulho provocou a sua queda, ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Eu vou ler novamente. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. E entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te damos graça por essa noite. Te damos graça pelo privilégio de estarmos na tua casa. Fala conosco. A gente entende que a tua palavra tem o poder de nos levantar, nos pôr de pé, mesmo quando a gente não consegue ficar de pé. A tua palavra tem esse poder. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, ela tem uma série de exemplos de homens e mulheres que começaram bem e fracassaram. Adão é um exemplo. Adão começou no Éden e terminou fora do Éden. Sansão é um outro exemplo. Sansão foi um homem marcado por força, disposição, vigor, e terminou a vida cego, como um palhaço, preso. E se não fosse Deus ter misericórdia por ele nos últimos momentos, sei lá o que seria dele. Um outro exemplo é Saul. Saul foi o primeiro rei, o primeiro monarca de Israel. O primeiro rei, ungido pelo profeta Samuel. Mas Saul morre de forma vexatória, pedindo a um próprio soldado que esfaqueie. E já que o soldado não quer esfaquear, ele se lança contra a espada do soldado. Mas talvez o exemplo mais marcante na Bíblia, de alguém que começa bem e termina mal, seja o rei Uzias. Esse que nós acabamos de ler agora, em 2 Crônicas 26. Uzias, ele reinou por 52 anos. Em 52 anos, ele foi o monarca de Israel. O nome Uzias significa o Senhor é a minha força. Uzias foi um rei brilhante. Uzias, ele era um grande visionário. Ele montou um exército treinado em escola de mais de 307 mil homens. Treinados em academia. Não era molequinho pego para pôr soldado, para dar espada de qualquer forma, não. 307 mil homens treinados em academia. Uzias sempre foi marcado em 52 anos de reinado por um homem corajoso, um guerreiro corajoso. Na história de vitórias, ele venceu os filisteus, ele venceu os arábios, ele venceu os meunitas. Ele dificilmente perdeu uma batalha. Uzias era um grande guerreiro. Uzias também era um grande estrategista. Ele era um rei tão hábil, tão inteligente, que o exército de Israel, enquanto Uzias era o rei, tinha armas de guerra. Não era só espadas, mas ele desenvolveu catacumbas, desenvolveu armas poderosíssimas em guerra, ao ponto de ser chamado de um lançador de pedras. Uzias era um exímio urbanizador. A história conta que ele edificou a cidade, uma cidade que era seca. Ele construiu cisternas, açudes,
o comércio. Uzias era um grande economista. Enquanto ele era um rei, em 52 anos, o povo foi conhecido por amigo da agricultura. A agricultura prosperou. Em outras palavras, até nas inscrições arqueológicas, encontradas milhares de anos depois da morte de Uzias, 4 vezes se encontra o nome de Uzias nas escavações arqueológicas, do quanto que o rei Uzias foi um homem nobre, respeitado, inteligente e hábil. Mas você sabe que o sucesso, ele é uma faca de 2 gumes. O sucesso, ele pode ser uma grande bênção, como o sucesso pode ser uma grande tragédia. E para Uzias, o sucesso foi uma tragédia. A maior dificuldade de Uzias foi lidar com as bênçãos. Ele era um grande guerreiro, um grande visionário, um grande administrador, um grande economista, mas tudo isso que o tornou grande, o tornou pequeno. Tudo isso, a sua boa administração foi de fato o seu fracasso. O que faz um homem tão bem sucedido como Uzias se perder? O que faz? O texto que nós lemos diz, a Bíblia diz, havendo-se fortificado. Havendo-se fortificado. Sabe aquela sensação de conforto? Sabe aquela sensação que está tudo bem? Que eu cheguei num lugar que deveria? Eu quero fazer algumas perguntas para você, irmão. Como é que estão seus desafios hoje? Cuidado com as faltas de desafio. Cuidado com uma vida que não tem desafio. Tome muito cuidado se você não tem desafio nenhum, porque a falta de desafio significa que você está satisfeito com você mesmo. Como é que está as suas ambições saudáveis? Que ambição saudável você tem hoje? Você acorda pensando em quê? Você dorme pensando em quê? Como é que está a sua autoafirmação? Você está muito certo de que você é bom? Você está muito certo que você sabe o que faz? Você está muito bem resolvido com você mesmo? Cuidado com a falta de sonhos ideais. A Bíblia diz que Uzias se fortificou nele mesmo. Uzias teve aquela sensação de dever cumprido. 52 anos. Peguei uma cidade destruída, um país destruído, trouxe água para onde não tinha água, levantei o maior exército que já teve, construí a economia, levantei o povo, venci todos os meus adversários. Toma cuidado quando você tem aquela sensação de que cheguei, a sensação de dever cumprido. Jeremy Taylor diz que a ociosidade é o sepultamento de um homem vivo. A ociosidade é o sepultamento de um homem vivo. Um homem que diz, cheguei. Não há nada mais a ser feito. Já terminei, já completei. Não há o porquê mais estudar, não há o porquê mais trabalhar, não há mais porquê orar. É o sepultamento de um homem vivo. Tome cuidado, porque a Bíblia diz que Uzias disse que ele se fortificou nele mesmo. É aquela sensação de altivez. O texto diz que ele exaltou-se no seu próprio coração. E fez isso para sua própria ruína. Você sabe que o orgulho transformou anjos em demônios. E a humildade faz homens se transformarem em anjos. Tome muito cuidado com o orgulho. Tome muito cuidado quando você bate no peito e diz, eu posso, eu consigo. Não quero dizer que você não faz coisas boas, que eu não faço coisas boas. Não quero dizer que a gente não é bom no que faz. Mas entenda de quem provém todas as coisas. 52 anos de reinado. A sensação de autossuficiência. Começou bem, brilhante. Mas agora, ele entra dentro do templo. Ele achava que ele era tão bom. Ele achava que ele tinha tanto prestígio. Que só sacerdote podia queimar incenso. Mas ele está tão altivo, ele acha que ele é tão bom, que ele não está nem aí que é o sacerdote que faz. Ele simplesmente entra no lugar do sacerdote. Ele era rei, não era sacerdote. Ele entra no lugar do sacerdote e ele queima incenso no lugar do sacerdote. Ele não podia fazer isso. Ele não podia. Era uma função do sacerdote, não é função de rei. Mas ele acha que ele tem tanto crédito. Ele acha que ele está tão acima de tudo. Qual é o problema de eu queimar incenso no lugar do sacerdote? E depois de 52 anos de reinado, Deus o rejeita. E ele não é sepultado nem entre os reis. 52 anos de um começo brilhante.
termina na lama, no fracasso e na vergonha. Sabe, quando você fala assim, eu tenho crédito, eu prego bem, eu canto bem, eu vou à igreja, se eu ultrapassar um pouquinho os limites, Deus não vai levar isso em conta, porque eu já fiz muito pela minha igreja, eu já fiz muito pela minha nação, eu já fiz muito pela minha família, eu dou um jeitinho, com Deus eu me entendo depois. Essa foi a queda de Uzias. Ele achou que por ter sido tão bom como rei, ele poderia fazer o que ele queria. E você nunca vai poder fazer o que você quiser, se você for servo de Deus, nunca. Aí você fala, pastor, você me deu o exemplo de alguém que começou bem e terminou mal. Como que eu termino bem? Vou te falar de alguém que começou mal e terminou bem. Apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Ele vai dizer, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Olhe para mim aqui um instante. Até que você tenha o gosto do acabamento, você nunca vai respeitar a você mesmo. Até que você olhe para você e diga, eu acabei, eu concluí. Você nunca vai se orgulhar de você. E você nunca vai respeitar você. E ninguém vai respeitar você. Você precisa seguir até que termine. Esse foi o problema de Uzias. 52 anos, mas chegou uma hora que ele achou que podia parar. Ele achou que poderia parar. E agora ele é uma vergonha para ele. Ele é uma vergonha entre os reis. Ele é uma vergonha geral. E é isso que está destruindo as pessoas da nossa geração. A ausência dos acabamentos. A ausência de terminar. Começamos absolutamente tudo e não acabamos nada. Começamos uma vida cristã e não terminamos. E nada que não é acabado se respeita. Uma vida cristã sem acabamentos é uma vida cristã que não se respeita. O ministério sem acabamentos é um ministério que não se respeita. Um pai sem acabamentos é um pai que não se respeita. Uma mãe sem acabamentos é alguém que não se respeita. Um levita sem acabamentos é alguém que não se respeita. E eu não estou dizendo respeito só dos outros, não. É você em relação a você mesmo. Enquanto você não acabar, você não respeita nem a você mesmo. Se você não acabar e ceder às suas lutas, se você permitir que as fases boas tirem de você a luta, se as provas, os embates, tudo isso fizer você parar, algo em você começa a murchar, algo em você começa a ruir, isso é automático. A Bíblia diz em Cantares de Salomão, capítulo 8, que o amor, coloque isso como um selo sobre o seu coração e como um selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. As suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Olha o versículo 7. Nem as muitas águas conseguem apagar o amor, e os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as suas riquezas, a sua casa, para adquirir o amor, certamente seria desprezado. O que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo que o amor ensina você a fazer coisas que nem você sabe. O amor é a capacidade de fazer coisas que eu não sei, de realizar coisas que eu não sei. O amor é algo maravilhoso. O amor é algo que te faz suportar o que você nem foi ensinado para suportar. O amor te faz ter estratégias que você nunca sequer parou para pensar. O amor é uma dádiva de Deus, o ágape, que faz você não sucumbir em áreas que você desconhece. O amor é o maior poder. O amor faz uma mãe encontrar um filho perdido num estádio lotado. O amor faz uma mãe erguer uma parede que soterrou o filho. O amor faz você superar aquilo que normalmente você não superaria. Mas a única coisa que o amor não consegue lidar é com coisas inacabadas. O amor não consegue lidar com áreas que são inacabadas. O amor não consegue lidar, e o amor está preparado para tudo, menos para a desistência.
O amor não foi preparado ou desenvolvido para áreas de desistência. E quando você para e decide parar, interromper, seja por alegria, seja por tristeza, Uzias parou, não é porque ele tinha problema, Urias parou porque o orgulho dele o fez parar. Ele achou que estava bom e agora ele podia passar por cima de tudo e todos. Agora não preciso respeitar pastor, não preciso respeitar a regra de ninguém. Eu sou bom, eu faço tudo, eu sou bom, olha para mim, olha como eu sou. Nada funcionava, eu comecei a fazer aqui na igreja alguma coisa, agora tudo está dando certo, olhem para mim. E agora eu estou parando de ter humildade, parando de crescer. Ou talvez eu estou parando porque as lutas me fazem parar, porque as perseguições, as lutas. Eu só sei de uma coisa: se você parar, seja por algo positivo ou negativo, você vai perder o amor. E se você perder o amor, simplesmente você não vai suportar mais nada, vai murchar e vai ruir, porque a única coisa que você não pode é interromper o plano que Deus tem para a sua vida. Você não pode ser uma pessoa que desiste porque as coisas estão fora de controle. Por que as pessoas existem? Porque está tudo fora de controle. E quando é que na vida cristã alguma coisa vai estar no teu controle? Quando é? Estou parando porque está fora de controle. Estou separando porque está fora de controle. Estou pedindo a conta porque está fora de controle. Estou chateado porque está fora de controle. E você quer as coisas do seu controle ou você quer fora do seu controle e no controle de Deus? Eu estou em depressão porque está fora de controle. Eu estou parando porque está fora de controle. Mas não é para estar no seu controle. É exatamente por isso que você não vai desistir, porque está fora de controle. É exatamente por isso que você vai continuar adorando a Deus, porque está fora de controle. Porque se está fora do seu controle, Ele está no controle. Continue. Mas no momento que você entra em algo que você diz: eu não consigo, está fora de controle e vou parar, você para o agir de Deus na sua vida. Quando a gente chega na igreja, a gente sempre tem uma expectativa de ouvir sobre pecado. A gente sempre está preocupado com os pecados da carne. A gente ouve: não seja libertino, não seja mentiroso, não coma demais, não roube. Porque os pecados da carne são os que chamam mais atenção. Os pecados da carne são terríveis, eles destroem tudo que é em nós. Os pecados da carne matam a carne, mas os pecados do Espírito matam o Espírito também. O que a gente tem que entender é que um pecado mortal do Espírito é quando você desiste. Você está tão preocupado em não mastigar, não correr, não respirar, não colocar a mão onde não deve. Está tão preocupado em não tocar, está tão preocupado em ter caráter, e tudo isso tem que ter mesmo. Mas não se preocupa que tem que continuar aquilo que Deus começou. Pessoas ainda vão quebrar você e vão quebrar seu coração. Mas o que irá destruir o seu espírito são as fases que você não acabou. Sabe o que destrói um homem hoje? É quando ele olha para ele e fala: eu não consigo acabar nada. Eu não consigo. Ele olha para o ministério, só vê começo, nada termina. Ele pega a gaveta do criado mudo, a inscrição em 15 faculdades, não termina um curso. Não consegue terminar nada, não consegue concluir nada. Ele não se respeita, ele não olha para ele e fala: eu não sou digno, eu não se respeito. Porque enquanto você não acabar, você não vai respeitar você mesmo. Enquanto você não terminar, você não vai ter orgulho de você mesmo. Enquanto você não terminar, você não vai descobrir para que você nasceu. E não é incrível ver alguém que termina? Não é incrível ir numa formatura e ver lá ali, terminou. Não é incrível ver alguém que consegue terminar um ciclo? Não é lindo, gente? Não é bonito ver alguém numa fase de acabamento, numa fase de conclusão? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. É assim que se termina. Paulo diz: sabe por que eu terminei? Por que eu tenho orgulho de mim? Porque eu lutei. Eu lutei quando Deus falou que eu ia ter um espinho na carne, e eu orei para tirar 3 vezes, Ele falou que não tirou. Eu lutei. Eu lutei quando eu fui preso. Eu lutei a boa luta. Quer terminar bem? Lute a boa luta. Isso não é para fracos de coração, não. Isso não é para frouxos. Lute a boa luta. Lute para estar aqui. Lute para levantar da cama. Lute para lutar por aquilo que você não tem mais prazer. Lute. Quer terminar bem? Lute para amar pessoas que não te amam. Lute para abrir mão do que você mais queria, para viver o que Deus quer. Lute. Você não termina sem luta. Paulo fala: eu termino porque eu lutei.
Eu combati o bom combate. Lute, porque não tem vitória e não tem término sem luta. Lute. Lutei contra a minha ansiedade, lutei contra os traidores, lutei contra a injustiça, lutei contra a minha própria família para estar na casa de Deus, lutei. Quantas vezes eu deitei na cama e lutei contra mim mesmo, contra meus próprios pensamentos. Lute. Você quer terminar? Lute. Lute. Eu vou te dizer uma coisa: se você começar a encarar as lutas do reino de Deus, você vai perceber e vai concluir que a luta das outras pessoas não são nada, são normais. Porque as lutas do reino de Deus são lutas maiores. A hora que você começar a lutar a boa luta, o bom combate, você vai perceber que isso que as pessoas reclamam aí fora não é nada, que isso que as pessoas desistem aí fora não é nada, porque suas lutas são maiores. Você quer terminar? Lute! Lute! Se você não encarar a boa luta, você não vai concluir. Vai perder a força, vai perder a esperança, vai perder a dignidade de olhar para si mesmo, vai perder dinheiro, vai perder força, vai perder perspectiva. Luta. Paulo diz: eu lutei o bom combate, eu terminei a corrida, aquilo que eu comecei eu terminei. Eu vou voltar a pegar aquele curso, eu vou terminar, nem que eu não trabalhe naquela área, mas eu vou ter o prazer de terminar ele. Eu vou terminar. Eu já comecei o NCLV 5 vezes e não terminei. Eu vou terminar. Eu vou terminar, eu vou me batizar, eu vou ceiar, eu vou ser um voluntário, eu vou terminar, eu vou fazer uma coisa até o fim. Eu vou terminar, eu vou pegar o curso de inglês, de francês, de espanhol. Eu vou terminar. Eu tenho uma corrida. Eu comecei em nome de Jesus buscar pela minha vida emocional, e no meio do caminho eu parei de orar. Eu vou voltar a orar, eu vou voltar a buscar. Eu tenho uma corrida, eu vou terminar. Eu vou olhar no espelho e eu vou respeitar a minha história, eu vou respeitar o meu nome, porque eu sou alguém que termina. Levanta a mão para cá. Você não vai se respeitar enquanto você não terminar. Você não vai respeitar você mesmo. E se você não respeitar você mesmo, ninguém vai te respeitar. E a única forma de você se respeitar é quando você começa a terminar. Termina e acaba o que Deus colocou na tua mão. O que Deus colocou na sua mão. Paulo fala: combati o bom combate, terminei a corrida e por fim guardei a fé. Mantenha a fé. Fala para o seu irmão: mantenha a fé. Perdeu o emprego? Mantenha a fé. Perdeu o casamento? Mantenha a fé. Enterrou um filho? Mantenha a fé. Perdeu dinheiro? Mantenha a fé. Vai morar com a sua mãe? Mantenha a fé. Tem problemas com o vizinho? Mantenha a fé. O médico disse que está difícil o seu quadro? Mantenha a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Guarda a fé. Mantenha a fé. Perdeu os rins? Mantenha a fé. O problema cardíaco é irreversível? Mantenha a fé. Guardei a minha fé. Guarda a fé. Mantenha a fé. Ele é bom. Vai falando para você mesmo: ele é bom. Ele é bom. Sabe por quê? Você não precisa ser um super-herói. Você só precisa ter a fé. Você não precisa ser um super-herói. Você não precisa. Quem você conhece na sua vida que é feliz o tempo todo? Você conhece alguém que é feliz o tempo todo? Só se for besta ou tonto. A gente conhece uns tontos aí que ficam o tempo inteiro. Você conhece alguém que é feliz o tempo inteiro? Eu não conheço. Sabe por quê? Porque a gente não é super-herói. Tem dia que a gente não tem vontade de dar risada, tem dia que a gente quer xingar o mundo, tem dia que a gente não está nem aí, mas guarda a sua fé. Sinta o que o homem sente, mas guarda a fé. Sinta, guarda a fé. Você quer terminar? Guarda a fé. Guarda a fé. O diabo quer roubar a sua fé. O diabo quer dizer para você que o teu Deus não existe, que ele é fraco, que ele não pode. Mas se você quer terminar, guarda a sua fé. Guarda a sua fé. Guarda a sua fé. Termina seu curso. Termina. Guarda a sua fé. Se você não terminar, você vai perder o respeito por você mesmo. Termina. Peça a Deus graça para suportar. Ah, meu irmão, eu termino dizendo: Jesus está no Getsemane. Ele está lutando contra uma fase de acabamento. Jesus diz para Deus: eu posso sair? Eu posso não terminar? Deus, eu posso não terminar? Afasta aqui. Eu posso não terminar. Tá bom, até aqui não está não. Deus diz: não.
Eu posso desistir? Não. Aí ele engole seco e diz: então que não seja feita a minha vontade. Irmãos, por 3 vezes, diga 3, Jesus pede para Deus afastar o cálice. Por 3 vezes Jesus diz: eu não vou acabar isso. Eu não consigo terminar isso. E por 3 vezes a resposta de Deus é: não. 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 Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus manda dizer para você, ó: não. Não. Não porque esse é o caminho mais fácil. Não. Não porque esse caminho não me honra. Não. Não porque essa desistência não me enche de glória. Não. Não porque desse lugar eu não tiro o azeite de você. Não. Não. Você vai terminar. Você vai terminar, você vai terminar, vai doer, mas você vai terminar. Você vai terminar e você vai dizer no domingo pela manhã: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida, e o meu Redentor vive. Não! Você só alegrará o coração de Deus quando você concluir o que você terminou. Seja o que for, não saia. Seja o que for, não pare. E como pastor, fazer isso? 2 coisas aqui eu encerro. Fale para você mesmo: perseverança. Em Apocalipse 2:4 diz: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Sabe o que Deus fala para a igreja de Éfeso? Vocês cantam, vocês pregam, vocês lutam contra o pecado, vocês fazem bons cultos, vocês dão cesta básica para os órfãos, cuidam das viúvas, vocês são uma igreja maravilhosa. Eu só tenho uma coisa contra vocês: vocês não me amam mais. De resto, vocês são maravilhosos. Vocês não toleram o pecado. Vocês pregam direitinho. Fazem tudo como tem que fazer. Eu só tenho uma queixa contra vocês: vocês perderam o primeiro amor. Se você não amar, o amor é a única capacidade que te dá. Skyscraper shadows stretch, a canvas painted bold. With every step I conquer, a story yet untold. City lights ignite, a symphony of sound. This energy's a wildfire burning all around. Every note a whisper, every beat a spark. This feeling's electric, lighting up the dark. Weightless, breathless, a rhythm I can't deny. In this moment I'm reaching for the stars. All like the baseline, pumping loud and clear. Every soul's a dancer, casting off all fear. In this neon kingdom, where dreams take flight, we'll chase the morning light, bathed in the electric night. De fazer o que você não sabe, de aguentar o que você não pode, de chegar onde você não alcança. Se você não tiver o primeiro amor, você não termina o que começou. Persevere no primeiro amor. Persevere. Diga para você mesmo: perseverança. E segundo, dependência. Diga: dependência. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos
e pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós.